Boa noite, seus meninos e suas meninas. Obrigada por vocês que já estão ligados conosco, já estão aí na nossa sala de bate-papo e que tem nos acompanhado, né, com essas lives que tem sido muito gratificante fazer, porque temos tido respostas e retornos e as pessoas têm inclusive sugerido temas e assuntos para que a gente pudesse levar o conhecimento dos demais, né? Hoje nós temos um assunto emocionante e que nos deixa feliz, porque iremos conversar com duas meninas, uma que está lá no norte do estado, em Monte Dourado, e a outra que é filha de Breu Branco, mas que está lá no Marajó. E elas venceram o Covid, elas conseguiram passar por essa turbulência e elas querem hoje dar o testemunho para vocês. Elas querem levar o conhecimento das pessoas, como foi o dia a dia, como é estar com essa doença, né? E graças a Deus elas venceram e irão conversar. Então hoje nossa live será dividida em dois momentos. No primeiro nós iremos conversar com a cirurgiã dentista Aline Araújo e logo depois desse bate-papo com a Aline, vocês irão poder ouvir e acompanhar a enfermeira Carla Teixeira, a Carlinha aqui do Breu Branco, que está lá no Marajó, tá certo? Então, será esse o direcionamento dessa live de hoje. E eu já gostaria de iniciar, né, dizendo para vocês o currículo de uma de nossas convidadas, doutora Aline Araújo, cirurgiã dentista e ortodontista. Atualmente no programa Saúde da Família e Saúde Bucal pela Prefeitura de Vitória do Jari, no Amapá. A doutora Aline, ela mora numa região de difícil acesso e ela se dispôs a conversar conosco, porque são realidades bem diferentes. Então, nesse momento, eu convido para fazer parte, né, da nossa live a doutora Aline. Esperamos em Deus que a internet hoje nos ajude, né? Boa noite, doutora. Oi, boa noite, nega. Tudo bom? Tudo bem? Tá bom aí a conexão? Aqui não é sempre muito boa, não. Às vezes ela cai, eu preciso chamar aqui para o meu santo de devoção, Santo Amaro Agostinho. Mas nós vamos iniciar, né, já esse bate-papo. Eu já li o seu currículo, já disse que a senhora mora numa situação, num local, numa região de difícil acesso, né? Sim. E seja bem-vinda. Nós agradecemos a senhora aceitar o nosso convite, de se expor, né? E de falar para as pessoas sobre esse momento difícil que a senhora passou e como é o dia a dia de quem é acometido por essa doença, né? Para que você que está em casa não sabe, a doutora Aline, ela precisou passar por essa dificuldade e enfrentando uma situação que, no meu ponto de vista, é uma das coisas que mais deixa a gente fragilizada, né? Que é sozinha, ela mora sozinha, então ela precisou passar por tudo isso sozinha. Doutora, a senhora quer falar alguma coisinha? Já vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Ok. Então vamos lá. Quais foram os primeiros sintomas e quantos dias a senhora ficou em isolamento? Como foi e quando começou a diminuir esses sintomas, né? Queria que a senhora falasse desse primeiro momento. Se a senhora, né, se a senhora sabe como que a senhora foi contaminada, como é que foi, fique à vontade para conversar. Tá bom, obrigada. Então, eu estava trabalhando aqui no município, né, de linha de frente. Claro que na minha profissão os atendimentos foram limitados, né?
a gente só fazia atendimentos de urgência e emergência. E então, eu trabalhei até um certo período e depois eu ia folgar, né? Que todas as escalas de quem está trabalhando de linha de frente foi criado escalas, né? Para ter a rotina, a escala do trabalho e depois a folga, justamente pelo período atual, né? E então eu trabalhei até o dia 20 de abril e 2 dias depois eu acordei gripada. E o primeiro dia foi uma gripe, os sintomas normais de uma gripe comum, nariz escorrendo, garganta, a sensação que a garganta ficava arranhando, né? E à noite o nariz muito congestionado, entupido, né? Com o passar dos dias, foi adicionando mais algumas coisas. Exemplo, eu comecei a sentir uma dor de cabeça fina aqui nessa direção, bem fininha assim, e também doía os olhos nessa região aqui, né? Mas eu até então não estava cogitando que pudesse ser o Covid, né? No Sim. terceiro dia, durante a manhã, eu fui passar o café com o coador e nesse momento eu percebi que eu não sentia o cheiro do café. E aí eu pensei que tinha algo errado, né? Me dei conta que podia ter algo errado, porque em toda a minha vida, eu tenho 30 anos, eu nunca fiquei sem sentir o cheiro. Eu já gripei outras vezes, perdi o paladar um pouco, né? Sim. Mas nunca tinha ficado sem o olfato, né? Então, no terceiro dia, após o primeiro sintoma de gripe, eu percebi que eu estava sem olfato. E ao decorrer do dia, apresentei diarreia, né? E à noite, quando eu fui jantar, eu já não sentia mais o gosto. Percebi o gosto também, né? E no quinto dia, assim, cada dia foi surgindo mais coisa e fazendo com que eu percebesse que não era gripe. As orientações dadas aqui no município era que só era para procurar saúde, o posto médico, em casos graves, né? Então, Sim. como no início eu estava aparentemente me sentindo bem, né? Dia normal eu só estava sem o olfato e o paladar, então eu segurei, né? Eu pensei assim, eu não vou me apavorar, eu vou manter a calma, vou seguir as orientações e vamos ver como isso vai evoluir. Eu pensava assim, se eu tô com Covid, eu acho que em mim vai ser leve. Eu pensava isso. Aí, quando foi no quinto dia, eu acordei com um mal-estar generalizado. No quinto dia, eu comecei a ter uma suadeira no corpo, mais específico na nuca, na palma das mãos, dos pés e na lombar. Eu ficava com sensação de muita suadeira, suando mesmo. E essa suadeira... Pode falar. A febre, a senhora teve febre, a febre é febre alta, esses sintomas todos que a senhora diz que logo no quinto, no sexto dia, que eles foram ficando mais difíceis, né? E aumentando eles. E dentre eles, assim, a febre também estava presente todos os dias. Não, no sexto dia, após a questão da suadeira, no dia seguinte, no sexto dia, eu já acordei com febre, né? Você dorme de um jeito, acorda de outro e pior, assim, a sensação era que a cada dia estava ficando pior. Então, no sexto dia, eu acordei com a febre e fui olhar, aí eu fui olhar a temperatura, já estava alto, né? 37,8, ficava entre isso, 37,8, aí diminuía um pouco, eu estava tomando dipirona, né? E aí diminuía um pouco, acalmava, mas sempre ficou febril e febre. Nunca normalizou. Até o dia 11 eu tive febre, né? Começou no sexto dia, fiquei até o dia 11 tendo febre o dia inteiro. Saía de febre para febril. Aí no sexto dia, quando a febre começou, eu fui para o hospital, né? Eu me desloquei até a UBS que está de referência, né, aqui para a Covid,
e lá eu fiz um cadastro e tive o primeiro contato com o médico, né? Aí lá ele fez a prescrição das medicações, né? E foi que somente no 6º dia eu comecei o tratamento, né? Nossa. E eu E até o acredito... 6º dia? Até o 6º dia só tomava o remédio para febre? Só tomava remédio para febre e chá de alho. Todos os dias eu tomava chá de alho antes de dormir, né? E com remédio para febre e antigripal para sair aquela sensação do nariz. Sim. Até o 6º dia, só fiz isso. Aí no 6º dia eu tive o contato com o médico, a febre já era um indicativo que tinha algo anormal, né? Somada a diarreia, suadeira, todos os outros. E aí comecei a medicação, que foi azitromicina e anita. Foi o que foi prescrevido para mim inicialmente. Do 6º dia até o 11º dia, tudo ficou muito ruim. Eu senti uma dor no corpo que eu nunca senti antes em toda a minha vida. Era uma sensação que ia rasgar a pele. Era um negócio desesperador, assim, muita dor. Toda vez que eu tinha que levantar da cama, eu chorava muito. E eu comecei a ter náuseas muito fortes, que era a sensação do enjoo absoluto, absurdo, assim, o que fez com que eu não conseguisse mais me alimentar da forma ideal, né? Quando você está doente, você tem que tomar bastante líquido e se alimentar. Eu não conseguia, porque eu sentia um enjoo muito grande. E também a questão do nariz e do paladar, do olfato e do paladar, faz com que perca a fome, né? Então, tudo isso foi contribuindo para eu ter dores no estômago. Tive muita dor no estômago forte. Tá ouvindo, nega? Sim, estou ouvindo. Certo. Então, com o passar dos dias... Deu uma travada? Deu uma travada aí? Deu uma travada. A gente conseguiu entender que, com o passar dos dias, né, a senhora teve a dificuldade de ter uma alimentação, né, saudável, né? Isso também acaba deixando o corpo fraco, né? Porque sem a alimentação adequada, né, doutora? Em função disso, eu tive pressão baixa. Uma coisa foi levando a outra, né? Então, a dor de cabeça também, muito forte, a dor de cabeça muito presente, né? E assim, uma sensação de mal-estar generalizado. Quando eu entrava em contato com o médico, através de WhatsApp, né? Porque aqui, por ser uma cidade pequena, a gente consegue ter uma intimidade com as pessoas no geral, né? E ele falava assim, Aline, você já está medicada. A orientação é ficar em casa, fazer as medicações, se alimentar bem, tomar bastante líquido. E, infelizmente, os sintomas fazem parte da doença. A gente tem que esperar o passar dos dias, né? Você tem que botar na cabeça que a cada dia os sintomas tendem a diminuir. Então, tem que ter muita paciência, não tem o que fazer. Vai sentir muita dor no corpo, vai sentir muita dor de cabeça e, infelizmente, tem que esperar o passar dos dias, né? Até já no seu depoimento, a gente já pôde observar, uma colega minha, né, aqui do município, e a gente conversava ontem e hoje, ela está também em tratamento, e ela, quando a senhora falava, ela dizia exatamente isso, os mesmos sintomas que eu, né, ela se assemelhava muito. Eliane, Deus te abençoe, eu sei que você vai passar por essa, daqui uns dias você também vai dar seu testemunho. E aí teve uma outra pessoa que fez um comentário, o professor Newton, perguntando se aí a senhora teve contato com pessoas que já estavam doentes, se a senhora sabia de alguém, se aí na cidade tinha já muitos casos.
Eu lembro que no período que eu adoeci, tinha em torno de 50 casos confirmados. E Nossa. eu não sei dizer se eu tive contato ativamente com alguém que estava contaminado. Eu nunca fiquei sem máscara. Eu nunca fiquei sem máscara. Em função de ser profissional da saúde, né? Sempre fui muito ligada na máscara. Mas eu acredito que eu falhei com as mãos. Eu acredito que eu peguei em algo contaminado, né? E pela força do hábito, levei a mão ao rosto, ao olho, ao nariz. Eu não sei exatamente em que momento eu me contaminei, né? Mas Sim. o que a gente sabe é que os boletins, eles têm uma estimativa das pessoas que buscam a UBS, né? Por exemplo, na época que eu adoeci, tinha 50 confirmados. Com certeza tinha muito mais, né? Então, eu não sei exatamente aonde eu me contaminei, mas infelizmente aconteceu, né? É difícil até para quem está doente acreditar que tu está passando por isso, né? Essa outra pergunta, doutora. É real, Como foi? É um choque. Isso. Como foi receber essa notícia, né? Como é a hora que você tem um diagnóstico e aí realmente, porque como a senhora disse, no início a senhora achou que fosse uma gripe, uma alergia, alguma coisa nesse sentido. Aí, de repente, a senhora recebe a notícia e aí a senhora diz, eu fui contaminada, eu estou com Covid. Como que foi? Qual é a sensação na hora que se recebe uma notícia dessas? E, nega, queria até falar que eu esqueci. Eu tive 2 episódios de falta de ar, né? Em 2 Sim. dias, do período do 6º ao 11. Eu tive 2 episódios de falta de ar. Um foi seguido de uma febre muito alta, que me deu tremor. E em seguida eu tive uma crise de tosse seca, muito forte. E nesse momento da tosse eu não conseguia inspirar o ar. Porque quando eu fazia isso, me dava mais tosse, o peito ficava bastante dolorido, então eu comecei a ter falta de ar. Nesse dia foi um dos piores dias. Eu fiquei muito desesperada no momento, eu me apavorei, porque eu estava sozinha. Infelizmente, o emocional fica muito abalado, então eu só conseguia pensar em coisas horríveis, assim, né? Então, nesse dia foi um dia bem ruim. No dia seguinte a esse dia, a enfermeira que estava acompanhando, que aqui na região fica uma enfermeira te fazendo o contato para você ir até o médico. Ela solicitou o teste após esse episódio da falta de ar, né? E aí eu fui fazer o teste e no dia do teste eu também aconteceu um novo episódio de falta de ar, né? E o teste, eu fiz 2 testes. Eu fiz o teste do escarro, que é considerado PCR, que é o mesmo teste do cotonete. Ele avalia a secreção, a saliva, né? No caso, eu fiz o do escarro. E cuspia num copo, puxava o ar, inspirava e cuspia num copo. Saliva mesmo, né? E ele ia para análise. E ele demorava uns dias para chegar aqui o resultado, né? Aí, no dia do resultado, foi marcado um retorno com o médico, né? E ele que ia passar o resultado do teste, né? Na hora que ele falou, então, Aline, qual é o dia que você está hoje, né? Porque você tem que contar o primeiro dia que começou os sintomas, né? Sim. Aí, quando eu fui fazer o segundo teste, que já era o teste rápido, eu estava no dia 17. No dia 17 do primeiro dia, após o primeiro dia de sintoma. Aí ele falou, então, Aline, o resultado do teste rápido saiu, deu positivo para coronavírus, né? Aí eu acho que nesse momento a ficha caiu, assim, né? Infelizmente, porque é muito surreal a situação toda, assim. Então, nesse momento a ficha caiu, eu comecei a chorar muito, tive uma crise de choro. E aí ele falou assim que não era para eu chorar de tristeza, era para eu chorar de felicidade, porque nesse dia 17 eu já estava começando a melhorar, né? Tudo de ruim já tinha diminuído, né? Eu fiquei apenas, depois do dia 14 de doença, eu fiquei apenas com dor de cabeça,
a tosse, mas de forma fraca, né? E a falta do olfato e do paladar persistiu. Até o dia 27 eu fiquei sem paladar, né? E sem Nossa. olfato. Nesse caso, Então, doutora, como já estava os sintomas diminuindo, ele falou assim, você não precisa mais chorar de tristeza, você tem que chorar de felicidade, que você conseguiu passar pelo vírus e vencer ele, né? olha, Porque, infelizmente, tem pessoas que evoluem de forma pior, né? Pior do que a minha. doutora, esse caso da senhora foi considerado leve, moderado? Foi moderado o meu caso. Foi Moderado, né? moderado. E para vocês verem aí de casa, vocês que estão acompanhando, todos esses sintomas que a doutora Aline relatou já para vocês, né? Todo esse tempo que ela ficou e ele foi considerado ainda moderado. E existem pessoas que estão com outros sintomas, né? E que evoluem muito mais. Mas é importante isso que a senhora colocou para quem está em casa agora e que está com os sintomas, e para quem também está se recuperando, que nesse caso a senhora teve apenas 2 momentos que a senhora teve a falta de ar, né? E a senhora teve também diarreia, náusea, né? E falta de ar Os pouco. sintomas. Sim. Eu tive coriza, constipação, enjoo absurdo, náusea absurda, uma dor de cabeça muito forte, dor no corpo generalizada, suadeira, falta de ar, tosse seca, diarreia por 17 dias. 17 dias eu fiquei com diarreia. E falta de olfato, falta de paladar, né? E eu acredito que todos os sintomas, só que, graças a Deus, a falta de ar, que eu tive febre, né? Que é considerado o mais grave, eu só passei 2 dias com falta de ar. E o médico aqui deixou claro que se isso acontecesse com mais recorrência durante o dia, era para eu me programar com a minha família para a gente ir embora para a capital, né? Que a mais Que perto, nesse caso... A capital mais perto outro aqui ponto. é Macapá. Era isso que eu ia colocar. As pessoas que estão nessa cidade onde a doutora Aline está, se elas precisarem de algum socorro, como foi o caso de outros colegas, amigos nossos aí de Monte Dourado, e essa é uma história que me deixou muito comovida e eu queria até compartilhar com vocês, eu não direi o nome, mas numa família, né, de amigos seus também, onde Sim. o pai, a mãe e uma filha foram acometidos. A mãe, e vendo o esposo, né, se agravar a cada dia, pegou o carro, dirigiu por 160 quilômetros de estrada, de chão, estrada muito ruim. Para quem conhece aqui na região, Tranca-Metá, mais ou menos, até chega a ser pior nesse período, e ela dirigiu nesse período já com Covid, com a filha no banco e o esposo passando muito mal, e ela correu para Macapá, né, para ser socorrido dela e da família. A senhora, graças a Deus, conseguiu se recuperar e está bem, nós estamos vendo, a senhora já está bem em casa, né, doutora? E tem uma outra perguntinha aqui, o professor Nilton está perguntando se a senhora já voltou a trabalhar, né? Se a senhora já voltou e como foi esse retorno. Então, a senhora já está trabalhando? Não, eu não voltei a trabalhar, o meu trabalho me afastou, né? A orientação dada foi pelo menos 28 dias de isolamento, 14 Sim. de doença e mais 14, porque como é uma doença nova, né? A gente não tem como ter certeza até que certo momento você está transmitindo o vírus. No dia que eu fiz o segundo teste, eu estava no dia 17, dizem que a doença dura 14 dias, né? Eu estava no dia 17 e ainda tinha vírus, né? Então, a recomendação dada para mim foi ficar até o dia 28 isolada, em casa, né? Eu só saí de casa para me deslocar ao médico, somente isso. E todas as vezes que eu saí, eu usei máscara e luva, né? E para chegar até o hospital, somente isso.
né? Então, eu ainda Doutora, não voltei para o trabalho, né? Eu confesso que eu tô assim ansiosa de forma negativa, né? sim, Eu não, se eu pudesse, eu não voltaria agora, né? Eu queria sim, que as coisas acalmassem para poder retomar, mas infelizmente não tenho essa alternativa, né? Eu vou ter que voltar no mês que vem para o trabalho e confiar em Deus, né? Que vai é, dar tudo certo e que isso tudo vai acalmar, vai passar logo, né? E amém. é isso. Doutora, teve uma experiência com alguém muito próxima a mim que sofreu preconceito. Eu gostaria de saber se a senhora sofreu algum preconceito por parte de alguém quando soube ou quando ficaram sabendo, como a senhora disse, em uma cidade pequena, quando souberam que a senhora estava com o Covid. Sofreu algum preconceito? Sentiu de alguma forma discriminada? Não, graças a Deus eu não enfrentei essa situação. Eu não me senti assim em momento algum. Por outro lado, como aqui todo mundo se conhece, né? As pessoas me conhecem desde criança, então eu me sentia acolhida, na verdade, que estavam torcendo por mim, orando por mim, né? E quem sabia que eu estava doente mandou mensagem, eu recebi muita força, né? Amém. Então, eu não vivi, graças a Deus, essa experiência do preconceito. Eu me senti acolhida, né, pelas pessoas, na verdade. Eu Certo. não passei E, por isso. como eu disse, logo no início, a doutora Aline, ela mora sozinha, né? Ela mora numa casa só. O que te fazia companhia? O que te confortava? Porque, assim, uma das coisas que eu acho muito difícil nessa doença é realmente essa palavra que é muito forte e o dito, né? Isolamento. Mas uma coisa é eu comentar, eu imaginar como que, outra coisa é eu viver o isolamento. É, quem te fazia companhia? Como foi passar por esses dias todos e ainda estar em isolamento? Qual é qual é a lição que a senhora teve? Como que é isso? A minha companhia era Deus. E abaixo de Deus, a minha família. Eu fiquei 24 horas por dia. Nossa, dá vontade de chorar. Não é fácil Travou ficar um sozinho. pouco? Não foi fácil. Foi Só um momento. cruel ficar sozinho, mas eu passei 24 horas com a minha família em chamada de vídeo. E muita oração, muita prece a Deus para que tudo transcorresse de forma positiva. Mas eu posso te afirmar com muita certeza que foi muito cruel passar por tudo isso sozinha, porque eu sentia muito medo. O medo fica muito presente o tempo inteiro, né? E foi muito difícil passar sozinha por isso. É, Diga? na qualidade de mãe, eu imagino que foi para sua mãe não poder estar junto com você, não poder fazer o teu chá, né? Não poder te dar o conforto. E você estando sozinha, a, sem ter esse calor humano, né? Sem estar perto. É. E Mas nessas a minha horas, família, eles. Pode falar. nessas horas, o maior conforto, né? É realmente as videochamadas, né, doutora? Que eram com quem a senhora Com falava, com certeza. suas amigas, com seus familiares, né? Foi o que, Com graças a Deus, certeza. lhe deu. Doutora, a senhora se recuperar um pouco aí e diga como a senhora está hoje, né? Hoje,
qual é o quadro da Aline hoje? Bom, nessa semana, na segunda-feira, após 27 dias, né, do primeiro sintoma, o meu paladar e o meu olfato voltaram, né? Na segunda-feira agora, dia 18 de maio, eu posso lhe dizer que foi o café da manhã mais feliz de toda a minha vida. E porque eu senti o gosto do café, eu gosto muito de café, fiquei muito feliz, né? Então, eu me considero hoje, na data de hoje, que eu tô curada. De verdade, Amém. agora sim acabou, né? Amém. Porque voltou ao normal o meu corpo, né? Então, eu me senti curada. Eu me sinto curada agora. Então, a senhora acabou de dizer aqui a nossa próxima pergunta, né? Qual foi, assim, a primeira coisa que a senhora sentiu gosto? Qual foi, o café mais gostoso que a senhora já tomou aí ao longo desses 30 anos, né? Foi esse de segunda-feira, quando a senhora sentiu esse gosto, né, doutora? Que coisa boa, né? Que coisa boa. Doutora, a gente tem falado muito e tem ouvido muito falar. Depois da pandemia, o mundo não será mais o mesmo. As pessoas estão mudando, os valores estão mudando. E essa pergunta eu queria fazer para a senhora que viveu esse momento. Que lição? O que a senhora valorizou? O que antes não tinha tanto significado? E a partir desses 20, 30 dias aí, o que foi, doutora, que mudou de melhor na sua vida? Com certeza absoluta, se resume em uma palavra: família, né? O apoio da minha família foi indispensável, né? Eu não conseguia comer, não conseguia fazer nada, e a minha família trazia comida, deixava pendurado aqui, meu pai, minha mãe, e eu ia buscar, né, para poder conseguir comer. O apoio via chamada de vídeo da minha família, dos amigos que sabiam, né? Porque nesse momento que você está doente, não tem como sair avisando todo mundo, né, que a gente está doente. E, infelizmente, infelizmente, assim, de não poder avisar, mas felizmente, somente a família nessas horas fica mais presente, né? Então, eu tive um apoio assim da minha família de forma surreal e com toda certeza absoluta, muita fé em Deus para fortalecer, principalmente a cabeça, que o emocional fica muito abalado e, infelizmente, durante os dias mais ruins da doença, a gente pensa muita coisa ruim, muita besteira, né? Que, graças a Deus, foi tudo repreendido por Deus e nada de ruim aconteceu, né? Amém. Mas a maior lição para mim é a minha família sobre esses dias que eu fiquei doente, né? Certo. Eu imagino, né, como eu só consigo imaginar como foi esses dias, esses momentos para a senhora. A gente que te acompanhou daqui de longe, né, com os boletins, tem um outro colega, né, que a gente tem acompanhado os boletins diariamente, que ainda não está bem, que está na UTI, mas a gente está pedindo a Deus, né, que logo a gente tenha boa notícia dele também e que ele possa estar recuperado, né? A gente crê nisso e eu vejo uma solidariedade muito grande nesse momento das pessoas orando, das pessoas clamando e fazendo preces por pessoas desconhecidas. E eu acredito muito nisso, né? Que isso tudo faz com que vocês que estão acometidos, que estão em casa, tenham esse conforto espiritual, porque quando eu vou fazer uma oração, eu não posso dizer, olha, é para tal pessoas. Então, quando eu digo para todas as pessoas que estão sofrendo, né? E aí eu acredito que esse conforto, esse consolo e essa força que vocês encontram diariamente para poder suportar esses momentos, né? De difícil, tão difícil que vocês passam. Doutora, qual é a mensagem que a senhora deixa para as pessoas? O que a senhora pede? Qual é a orientação que a senhora deixa para as pessoas que
que estão, em primeiro, algumas pessoas que eu conheço, que são muito próximas a mim, estão assistindo a live, elas estão hoje acamadas. Outras que eu pude observar, eu tive a felicidade de ver uma amiga aqui, que ela também está nos assistindo, que ela também já está curada. E familiares também estão acompanhando, né? E as pessoas estão que tiveram essa bênção, né? Que também já estão recuperados, graças a Deus. Então, para quem não foi acometido, para quem está em tratamento, para quem está buscando esse apoio nesse momento, qual é a sua mensagem, doutora? Nega, minha conclusão sobre a experiência, em seguida vou deixar minha mensagem, mas a minha conclusão sobre a doença é que o vírus ele não escolhe idade, né? E nós não temos como saber como ele vai reagir em cada um. Eu tenho 30 anos, não tenho nenhuma doença, não sou fator de risco e eu tive todos os sintomas de forma cruel, né? Então, na minha opinião, é uma doença que a gente não sabe nada exato sobre ela, né? E que eu sentia o meu corpo em guerra. Então, a sensação para mim é que o vírus ele é traiçoeiro e silencioso, né? Quem tiver... a minha opinião, pela experiência, é que sentir o primeiro sintoma já tem que medicar, né? Começar as medicações, porque eu devo fazer as medicações no 5º dia, 6º dia, e eu acho que isso fez com que eu ficasse ruim, né? E Sim. Não é gripinha. Gripinha não dá falta de ar, gripinha não mata, né? E então a minha conclusão sobre o vírus é essa. Outra questão, a minha mensagem que eu deixo para as pessoas é que a gente não pode ser indiferente com as orientações, né? Máscara, lavar as coisas que vêm do supermercado, descartar as sacolas, né? A minha mensagem é seguir as orientações enquanto não houver vacina. A nossa vacina, no momento, é ficar em casa, né? Então, eu peço que todo mundo continue com os cuidados. Não é brincadeira, é um vírus mal, cruel, né? Então, a minha mensagem é que todo mundo continue com as orientações, que quem puder, fique em casa. Quem tiver que trabalhar, que siga todas as recomendações, né? Se tiver que ir ao supermercado, a gente vê em todo canto que o supermercado é o lugar mais contaminado, né? Quem puder, use luva para ir ao supermercado, lave as compras, né? A gente não pode pagar para ver. Infelizmente, eu do fundo do meu coração, eu não desejo que ninguém passe por isso para acreditar, né? Eu nunca senti nada igual em toda a minha vida, nunca me senti tão doente quanto eu me senti nesses dias. E o medo fica muito presente. Não é uma experiência que a gente pensa assim, eu quero pegar logo para ficar imune. A gente nem tem certeza sobre a questão de ficar imune ou não. Não tem nada exato sobre o vírus. Então, para mim, a orientação é fique em casa. E quem tiver que trabalhar, seguir as orientações, né? Porque não é uma gripinha, não é. É um vírus traiçoeiro. Doutora, eu quero lhe agradecer. Agradecer porque a senhora aceitou se expor para dar o seu testemunho, né? Para conscientizar as pessoas, para confortar o coração das pessoas, porque muitas que estão nos assistindo, que vão assistir depois, porque vai estar nas nossas redes sociais, elas vão se sentir confortáveis depois que ouvir o seu depoimento e o seu apelo. Isso que a doutora fez agora. Se você puder, fique em casa. Esse é um relato que eu tenho ouvido de outras pessoas que eu estou acompanhando diariamente e elas dizem isso. É a pior sensação do mundo. O incômodo, teve uma que falou assim, é a pior experiência. Social.
Exatamente. Teve uma pessoa muito próxima a mim que disse assim, tia, é, eu, eu nunca, eu nunca senti nada igual. Eu Tia, nunca senti nada. eu nunca pensei em ter e sentir algo dessa forma. E essa pessoa que eu estava conversando, ela também já tem 32 anos. Então, assim, é, por mais, por mais que as pessoas falem, por mais que as pessoas expliquem, mas ainda não foi o suficiente, né? É isso Não. que as pessoas dizem. Ainda Quando existem você pessoas que sente não acreditam. que não acreditam, né? Então, essa mensagem que a senhora deixou, eu tenho certeza que ela contribuiu muito e ela ajudou muito, tá? Eu continuo pedindo a Deus saúde e proteção. Eu sei que logo a senhora irá precisar retornar às suas atividades profissionais, porque, como muitos, a senhora é provedora, né, na sua casa, é a senhora que mantém as despesas. Então, assim, eu peço a Deus que lhe proteja e que lhe abençoe. E mais uma vez, tia, obrigada por aceitar participar e contribuir conosco, tá certo? Deus lhe Tá abençoe. certo. Tá certo, nega. E para finalizar, queria deixar muito claro a minha gratidão por todo o apoio que eu recebi de vocês, da Michele, do Keoma, por todas as orações. Foi muito importante. Eu não me senti sozinha, apesar de estar sozinha. E eu nunca vou esquecer de todo o apoio, de toda a oração que vocês direcionaram a mim. Não foi fácil, mas eu venci, graças a Deus. E Amém. considero até um milagre ter conseguido passar por isso aqui nessa região, ter conseguido passar por isso aqui nessa cidade tão isolada. Então, muito obrigada por todo o apoio que vocês me deram. Tia, você é uma vitoriosa, você é uma guerreira e você conseguiu vencer. Você venceu. Amém. Muito obrigada pela oportunidade também. Eu acredito que Pessoal de informação é casa, tudo, né? teve uma pausa aqui, vocês estão nos ouvindo. Pessoal de casa, interage aí conosco. Teve essa pausa? Vocês também pausou aí? Já voltou? Tá tudo normal? Como eu disse, a nossa internet, né? Nem a daqui, nem a daí, não é das melhores. Tá travando. Mas o importante é que você conseguiu, durante o tempo do teu testemunho, a internet funcionou e ficou muito boa. Tá Graças a certo, Deus. tia? Graças Amém, a tia. Deus, né? Obrigada. Obrigado. Um cheiro, fique com Deus. Obrigada e Deus te abençoe. Cheiro, obrigada pela oportunidade. Um cheiro, meu bem. A gente vai vencer em breve, se Deus quiser, isso vai passar. Amém. Amém. Você aí de casa, nós temos agora que é a enfermeira Carla Teixeira, a nossa Carlinha, né? E como nós já estamos com 47 minutos dessa live, nós faremos o seguinte, para ela não ficar só 5, 10 minutos, nós iremos encerrar essa live
e reiniciaremos logo depois com uma conversa com a Carlinha. Tudo bem? Vocês vão continuar conosco aí na nossa sala? Entenderam? Vamos continuar. Eu vou encerrar essa e reinicio logo depois aí com a Carlinha, com a Carla Teixeira, que irá conversar conosco. Tá certo? Então, continue aí. É o tempo da gente reiniciar agora com a Carla. Tá certo? Obrigado por você que está conosco e continue. Daqui a pouco você vai ouvir outro testemunho.